fui criado sobre um regime educacional onde toda criança ela é obrigada a ficar em silêncio ou quieta, né? Então, tipo, a criança não tinha muito espaço de fala como a gente tem hoje, né? Que uma criança pode falar entre adultos ou pode falar enquanto a TV estava desligada, né? Eu já tive uma criação onde isso não era tolerado de forma alguma. Então, para mim poder ter a minha expressão, ter a minha, né, forma de me expressar e de demonstrar o que eu sinto, já que eu não podia falar, não podia chorar nem gritar, que era visto como algo que eu estava sendo, né, uma criança levada, eu acabei, tipo, me atraindo muito pelo desenho, porque o desenho eu conseguia tá ali rabiscando, podia estar ali desenhando, ilustrando em silêncio, né? Quietinho ali, sem incomodar ninguém, sem fazer nenhum barulho. Então eu ainda tinha essa essa resiliência, né, como criança, né, de ficar quietinho, né, para poder trabalhar em cima de um desenho, né, coisa que tipo muita criança hoje não consegue ter essa calma para se concentrar, talvez para fazer um desenho, né. Eu ainda tinha um pouquinho mais de calma e paciência nessa questão. Aí na adolescência, conforme eu fui ali convivendo com a galera mais né, de idade, que já estava nesse corre artístico há mais tempo, eu comecei a colar direto com eles e aprender tudo que eu podia ali, né? Tá em formação constante junto com essa galera e estando aberto, né, a, a entender e né, compreender também tudo que estava acontecendo ao meu redor, poder ter uma noção, né. Na adolescência ali, tive aquela fase bem envolvida assim com as bandas de rock, né, que nem eu falei, já vinha dessa pegada aí dos instrumentos musicais e tal. Aí, tipo, juntava ali um baterista, um guitarrista e um vocalista, a gente tinha uma banda, né? Então eu era tipo o cara da percussão ali, arranhava um pouquinho, né, no violão ali na guitarra, mas a minha parada era mesmo a percussão. Daí, tipo, pô, nessa questão aí das bandas foi só uma fase, né, um período, assim, não levamos adiante, né, não tinha aquele compromisso sério, assim, querendo ter uma banda de fato, né, era só, assim, um hobby que a gente tinha na época, né. Era só um hobby que a gente tinha na época, mas que, né, foi uma fase que pôde me agregar, assim, bastante né, vou refazer essa parte. Foi uma fase que foi boa para fomentar e cativar, né, bastante essa questão da musicalidade, né, na minha juventude ali. E daí comecei a correr mais mundo, né? Comecei a ir para outros lugares, conhecer mais gente, e nisso acabou me chamando a atenção a arte do DJ, né? Naquela época eu estava me envolvendo com as músicas eletrônicas, né? Tipo, saindo da fase do rock e indo para a fase das músicas sintéticas, a música eletrônica foi a que mais me chamou a atenção por não ter, né, de fato uma letra específica, né, não ter um contexto dito, né, era só, no caso, a psicodelia ali, né, os timbres, os tons, aquela coisa, as percussões, né, então que dali me cativou bastante, me chamou a atenção, né, na música eletrônica, mesmo sem ter a parte do vocal, assim, né, enfim. Aí eu comecei a estudar mais e tá ali junto com a galera mais velha sempre, né, e aprendendo e tendo toda aquela didática, né, e a galera também sempre assim disposta a ensinar e mostrar os caminhos. Aí fui descobrindo esse gênero, né, da música eletrônica, do psytrance e por aí vai. E comecei também a me envolver nas festas, né? Tipo, antes eu ia só pra curtir, depois eu comecei a ir pra tentar trabalhar, né? Através já de discotecários, né? De DJs. E naquela época a gente tinha um certo preconceito, né? Contra a música eletrônica e tal. Então já começou aí já umas portas de
de barreiras, no caso, umas portas não, a gente começou a ir umas barreiras para não, tipo, deixar aflorar, né, muito essa arte, né, dos DJs de música eletrônica. Então era tipo aquela cena bem underground e que só as pessoas que frequentavam mesmo conheciam, né? Não era nada assim muito, tipo, muito aberto, né? Era mais só o nosso nicho, a nossa bolha ali mesmo que fazia e praticava, né? Tava sempre ali no corre dessa cultura, né, da música eletrônica. Daí ele foi meus primeiros contatos então como DJ, né? E, né, passou-se um tempo assim, comecei a correr mundo de novo, e, né, pra lá e pra cá, e deixei esse né, talento, essa vocação de DJ mais de canto, assim, comecei a focar mais na minha vida pessoal, né, tipo, construir alguma coisa, ter alguma coisa, né, que até então era tudo assim, tipo, de passagem, era só, no caso, uma brincadeira assim que a gente fazia, né, não era nada muito a sério, né, querendo ou não a gente tinha que naquela época entre 14 e 15 anos, então a gente não queria nada muito sério, né, então a gente tava se descobrindo, né, se permitindo se descobrir. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me permiti descobrir as coisas, né, nunca tive tantas barreiras assim pra me impedir de fazer as coisas que eu tinha vontade ou que eu gostava, né, então a partir dali, desse momento que eu fui, voltei, né, cheguei na AVU mais uma vez e tive então esse contato novamente com a cultura, né, do hip hop, que daí começou a me resgatar de novo, né, tipo, uma paixão que eu já tinha de criança, eu comecei a resgatar ela a partir do momento que voltei a frequentar o espaço, né, porque o espaço respira e vive a cultura hip hop, né, então não tem como a gente escapar disso, né, estando aqui. Então foi meio que um resgate meu, um resgate do espaço comigo, e hoje eu trabalho em função, né, mais em função dessa cultura, né. Hoje eu trabalho e atuo como DJ, mas já nessa função do hip hop, né, uma outra forma de discotecagem e tal, enfim, né. Desde o primeiro dia que eu botei os pés na VU, eu já tive essa noção que o espaço ele não era só um espaço, ah, né, artístico, né, tipo um ateliê artístico, ele também é um espaço onde é constituído uma família, né. A gente tem uma família aqui dentro que também ela é toda baseada na questão dos interesses das pessoas em estar num espaço, né, em de agregar com o espaço e também de crescimento, né, dentro do espaço. E temos também aquela questão do acolhimento, né, pessoal, assim, tipo, a gente se preocupa muito um com o outro e temos uma, uma parte, assim, de colaboração um com o outro muito grande, né, então a gente está sempre em função dos projetos um do outro, dos trabalhos um do outro, estamos sempre trocando ideias e temos, né, tanto o lado artístico para trabalhar aqui dentro quanto o lado pessoal. Então, tipo, já começa aí a diferença que eu percebo, né, no espaço, porque o espaço, né, além de ser um espaço voltado para a arte, ele também é um espaço onde a gente tem liberdade para criar, ser, sentir e se expressar, né, se expor sem ser julgado, sem ser tipo mal taxado de alguma outra coisa que no caso em outro lugar a gente poderia ser, né, taxado de alguma coisa que a gente não goste, talvez. Então, tipo, são muitas formas, né, de expressão, desde do desenho, a fotografia, a música, são várias formas de expressão. E, tipo, como o meu histórico, né, desde criança é em função de desenho e música, hoje em dia o que mais me cativa realmente é as funções em prol de desenho e música, de produção, né? Então, no caso, hoje eu trabalho bastante como DJ por causa que eu gosto muito de trabalhar com música, de tocar música, né? Eu gosto também de tirar uma foto, de fazer um vídeo,
porque são formas também que eu tenho de expressar e de trabalhar em algo que me cativa, né? Tipo, claro que fazer uma fotografia e um vídeo é diferente de fazer um desenho, né? Mas é uma forma que tipo eu consigo mostrar e demonstrar o meu olhar e a minha visão, minha forma de visão das coisas, né? Então, acho que já começa aí um dos pontos pelo qual eu me apaixonei também pela fotografia e pelo vídeo, né? E, e a música sempre atrelado, né? Porque independente do vídeo, da fotografia, eu preciso de música, então tá sempre ali atrelado essas coisas. Então, para mim, desde o desenho no papel, ao grafite na parede, a uma fotografia, a um vídeo ou na discotecagem, para mim todas elas têm o mesmo sentido, que é eu poder me expressar de uma forma verdadeira, porque todas essas formas que eu uso para, né, expressar meus sentimentos são formas que para mim fazem muito bem, né? Eu poderia estar dentro de uma cozinha, mas eu não tô aqui na AVU pintando a tela. Então, tipo, é diferente, tem várias possibilidades, mas eu escolhi as minhas, né, que eu gosto mais. Então é o que eu pratico e exerço hoje, né, que é em função de desenho, produção e música. Então, eu sou muito, muito grato mesmo, né, por ter as portas do espaço sempre abertas para mim, né? E ano passado, quando eu retornei, tipo, tive novamente as portas abertas, né? Com toda a recepção aí. E para mim é muito importante, né? Tá dentro do espaço ao qual eu tenho muito respeito, né? Muito carinho. E também hoje eu posso estar me dedicando mais, né? Ao espaço, podendo estar auxiliando, né? De certa forma. E fazendo parte, né? Atuando praticamente diariamente no espaço, né? Cuidando, tendo aquele zelo, e estando aí, né? Se sentindo parte, né? Desse todo, que é o AVU. E, né? A partir do ano passado, só que eu fui meio que tentar me entender ou tentar assim, tipo, botar na minha cabeça que eu, né, supostamente poderia ser um artista, né, trabalhar como artista. E a partir dali que eu comecei a trabalhar, né, de fato assim, pensando, oh, dá pra dá para nós começar a exercitar mais essa parte aí que tanto te cativa, né, que seria o desenho e tal. E também ter o espaço, né, para poder desenvolver os projetos. Então, tá sendo muito bom para minha formação e hoje eu tô começando assim a me reconhecer como, né, de fato um artista, né, um multi-artista no caso, porque não é um artista específico numa área, mas a gente se considera, né, artistas porque a gente faz arte, então independente da forma que a gente usa para fazer a arte, a gente, né, se se põe nesse nicho então de artista. Então, eu falaria para essa criança o seguinte, para ela ter muita coragem, muita força, por causa que o mundo que ela vai, né, trilhar dali em diante não vai ser fácil, ainda mais para uma criança que tem sensibilidade e afeição por artes. Então essa criança ela já vai ser meio que taxada de birutinha, de fora da caixa, de várias outras coisas. Então eu digo para essa criança, muita força, muita coragem, muita garra e resiliência, né? Se essa criança souber o que essas palavras querem dizer, né, no caso. Mas enfim, são palavras sim que definem tudo que ela vai precisar ter de bagagem para poder ser um adulto, né, mais forte, né, que possa prevalecer no mundo que a gente, né, vive hoje. Hoje, né, o mundo está um pouquinho mais maleável em relação aos artistas, mas antigamente, quando essa criança ainda era criança, ela não, né, tinha essa disposição de um mundo mais maleável para ela ou ao redor dela, né? Então, uh, muita força, muita coragem, resiliência e fé que tudo vai dar certo.